Bem, boa noite a todos. Gostaria primeiro de cumprimentar os presentes virtualmente que estão nos esforços das suas residências, dos seus trabalhos ou eventualmente está em movimento, e especialmente os meus colegas, agora também colegas na docência, o nosso querido Dr. Márcio e o Dr. Alvim. E aqui depois já antecipo, vou deixar o doutor de lado, que nós estamos aqui nesse ambiente mais contraído. A nossa querida colega doutora Júlia, que são os grandes organizadores e o corpo docente dessa atividade, desse brilhante curso que hoje nós estamos fazendo o lançamento, que é justamente o nosso curso que tem como objetivo treinar toda, a gente pode assumir, né, toda a sociedade jurídica para trabalhar com os textos em inteligência artificial. Então nós estamos lançando hoje o curso chamado IA para a produção de textos jurídicos, inovação, eficiência e ética. Eu já confesso para vocês, doutor Márcio, doutor Alvim, que dei uma espiadinha no curso e já posso adiantar que está excelente. É um curso desenvolvido, e isso é importante mencionar, aqui da nossa faculdade do Ministério Público, por membros do Ministério Público, que com muito carinho dedicaram o seu tempo, a sua atividade para poder trazer das suas experiências práticas que já estão utilizando na sua atividade fim para poder, então, trazer esse curso para o mercado. Então, eu gostaria de dizer para vocês que essa live ela é exclusiva, não está disponível em outros meios, é uma atividade fechada, própria da nossa atividade aqui da FMP e que tem como objetivo, no final, trazer algumas oportunidades importantes sobre a nossa, o nosso curso, que tem como objetivo, então, ensinar vocês todos sobre esses temas. Eu vou falar aqui rapidamente, uma forma bastante informal. Nosso objetivo aqui não é hoje trabalhar com conceitos doutrinários, mas muito pelo contrário, os colegas estão apresentando essa atividade que tem como objetivo trazer cursos ou ensinamentos sobre prompt, aplicações práticas com problemas reais. Então, todos os nossos colegas, membros do Ministério Público, eles estão trazendo essa bagagem prática. Acho que isso é importante, né, doutor Roberto falar, né? Eu acho que essa questão de hands-on, que é algo que falta, essa dedicação, como vocês muito bem trouxeram, de como pôr a mão na massa em inteligência artificial. E estratégias também para alinhar a tecnologia com resultados. Tudo isso com uma preocupação ética muito relevante. Nós temos também a nossa querida Júlia, que tem todo esse trabalho desenvolvido lá no CNMP e que certamente poderá nos abrilhantar com insights sobre as resoluções posteriormente, o endereçamento de como o Ministério Público a nível nacional vem tratando o tema da inteligência artificial. Então, assim, basicamente o meu objetivo e a minha fala aqui é uma fala muito feliz, que é uma fala de encontrar caminhos de apresentação desse trabalho brilhante que está sendo hoje lançado aqui na nossa FMP. Então, para começar, já passo a palavra para o nosso querido, então, Dr. Roberto Carmay Duarte Alvim Júnior, que vai falar aqui sobre a introdução sobre IA no direito. Então, olha, não é mais preciso justificar a inteligência artificial no direito. Algumas pessoas, eventualmente, Roberto, falam para nós, mas qual que é a importância da IA no direito? A gente deve, doutor Márcio, usar ou não? Isso não tem, está superado. A questão é como usar. Então, como que nós podemos empregar a inteligência artificial no direito e como a inteligência artificial muda a realidade da prática, seja do Ministério Público, da advocacia, do próprio judiciário. Boa noite, Juliano. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Boa noite, Júlia. Boa noite a todos que estão acompanhando a live. Bom, no início virou um assunto que o pessoal ficava muito nervoso, né? O que vai ser IA? Vai nos substituir? Então, houve uma incompreensão natural no início dos operadores do direito, principalmente, que tem são mais resistentes a algumas mudanças, mas com o tempo a gente viu que é uma ferramenta, e isso que a gente mostra no curso, que é uma ferramenta que vem para expandir a nossa inteligência, que vem para expandir a nossa capacidade. Então, assim, em resumo, né, o que é a IA? A IA nada mais é do que máquinas, modelos, que realizam atividades que normalmente a inteligência humana faziam,
só que com muito mais potencialidade e muito mais rápido. Tarefas específicas, por óbvio. Né? Então, por isso que esse nosso medo de ser substituídos não é algo ainda concreto, mas sim hoje para nos ajudar em várias tarefas no dia a dia, para nos ajudar bastante. Então, um primeiro insight que a gente pode utilizar no meio jurídico é na pesquisa de jurisprudência. Né? E aqui é interessante, Juliano, porque conforme nós mostramos no curso, o manejo do prompt, né, é algo que vai ser importante para conseguir uma pesquisa de jurisprudência adequada e certa. A gente já viu alguns momentos até de pessoas algumas notícias de alguém que usou uma pesquisa por IA, e aí a pesquisa foi inventada, né? A gente mostra no curso como evitar esse tipo de ocorrência. Né? Então, aqui acelera muito a pesquisa. Em vez de a gente ficar entrando no site de cada tribunal e tentando achar aquela jurisprudência adequada para o nosso caso, manejando o prompt, a gente vai achar de forma muito mais rápida e muito mais adequada e assertiva. Então, é algo que vai nos ajudar muito no dia a dia no profissional do direito. Outra questão, elaboração, por exemplo, de contratos, né? Elaboração de documentos na fase jurídica, no momento jurídico, assim, cláusulas contratuais. A IA nos ajuda a acelerar esse trabalho, a gente daqui a pouco tem um modelo, o prompt vai nos ajudar até a trazer um contexto maior e mais específico de determinados contratos que a gente quer fazer. Então, aqui ela nos ajuda muito, acelera muito trabalhos que demorariam muito mais tempo. Outro manejo que a gente pode ter, assim, e a gente lida muito no Ministério Público, né? Grandes quantidades de prova. Às vezes a gente tem uma quantidade enorme de provas, uma quantidade enorme de documentos, a IA ajuda a selecionar quais documentos são mais adequados para aquela minha tese. Então, eu vou jogar ali, vou usar meu prompt, então eu vou conseguir, manejando o prompt, receber uma resposta bem mais rápida e mais qualificada, inclusive, do que, às vezes, um colaborador que a gente tem. Né? Então, só nesses pilares aqui, a gente já consegue ver as vantagens enormes que a IA traz para a gente no dia a dia. No meio dos tribunais, a gente já tem visto enormemente. Então, por que nós ressaltamos a importância de aprender aqui? Porque os tribunais já estão usando em larga escala a IA, seja para preparar as minutas, seja para até fazer triagem de teses e processos que vão ser julgados. Então, o que a gente vai ensinar aqui no curso, e que nós defendemos muito, é a IA ser utilizada como inteligência expandida no dia a dia. Para qualquer tarefa que a gente usa, a IA vai nos auxiliar a acelerar ou diminuir o custo. Né? Então, às vezes a pessoa tem um escritório, ela daqui a pouco não tem tantos recursos para fazer uma escala maior, a IA ajuda a dar essa possibilidade de escala, porque ela possibilita que em menos horas e com menos colaboradores se consiga trabalhar uma grande quantidade de dados. Então, é mais uma vantagem que a gente pode ver para que a gente pode trazer para quem aprende a manejar a IA no dia a dia. Então, penso que são variadas as qualificações que podem ser trazidas aprendendo o manejo da IA, e que o profissional do direito, a chegada da IA para o dia a dia vai ser como a chegada da internet lá atrás. Quem não souber manejar a IA no dia a dia, seja no meio jurídico, seja em qualquer meio, vai ficar fora do mercado. E uma questão que eu gostaria de contribuir, reforçar, como vocês podem observar na fala do Dr. Roberto, é justamente que essa atividade, esse curso, ele não olha apenas para o Ministério Público, para os membros do Ministério Público. É um curso transversal, foi pensado para vários profissionais do direito e cuidadosamente desenhado com essa intenção. Então, naturalmente que nós temos o DNA do MP, mas eu próprio, como advogado, já pude espiar a atividade e vi que naturalmente a preocupação dos organizadores, dos nossos professores aqui, foi de criar uma atividade que pudesse ser aproveitada independentemente da profissão exercida. Então, faltam, e com absoluta certeza, muitas pessoas me procuram para uma atividade como essa. Professor Juliano,
Eu conheço lá, Márcio, cursos teóricos que vão falar sobre os conceitos, que são cursos importantes, reflexivos. Mas agora, quando a gente quer empregar a inteligência artificial, qual é a alternativa que se tem? Então, essa realidade que está posta, e aí, nesse sentido, Dr. Márcio, como é que nós podemos identificar essas práticas desses casos reais? Nós observamos lá na advocacia, hoje mesmo, estávamos em reunião junto com o Tribunal de Justiça, representante do MP, Ministério Público Federal, então, vários agentes, numa reunião de um fórum que nós temos interinstitucional sobre inteligência artificial, e falávamos dessa preocupação que se tem com o uso da inteligência artificial em casos reais. Porque quando a gente está diante da teoria que a gente utiliza ali para algum levantamento, há todo, digamos assim, uma maior facilidade em relação a alguns guardrails, né, alguns cuidados que nós precisamos dispor. Mas, hoje, seguramente, seja na própria medicina, em que o paciente faz um hemograma, um exame de sangue, já faz o upload lá do PDF para uma linguagem generativa, né? Já estamos utilizando a advocacia. Como que você pode expor para nós os desafios que esse uso da inteligência artificial pode trazer na nossa prática, seja por advogados ou membros do Ministério Público? Obrigado pela pergunta. Boa noite a todos. É interessante a gente pontuar que, como você bem mencionou, o curso ele não foi voltado especificamente para os membros do Ministério Público, né? Apesar do nosso DNA, da nossa experiência prática ser destinada a atuações no Ministério Público, a gente pensou esse curso justamente para que todo mundo pudesse entender os fundamentos práticos de uma inteligência artificial, como é que uma inteligência artificial funciona, porque a partir do momento que você consegue dominar esses fundamentos, você consegue fazer a aplicação para qualquer área do direito, né? Então, por exemplo, a gente fez questão de mencionar ali dentro do curso as formas de você interagir com a inteligência artificial, que muda muito da forma como a gente está acostumado a interagir, por exemplo, com o buscador do Google. A gente está acostumado a ir no Google ali, fazer uma pesquisa por palavra-chave e extrair os sites para que a gente consiga obter informação. Na inteligência artificial, o funcionamento dela é um pouco diferente desse buscador, porque ela parte de uma base de um treinamento que foi feito, né? Esse treinamento desse modelo de linguagem de inteligência artificial, e a partir do prompt, que é a ordem que nós vamos dar para ela, nós vamos extrair a resposta. E isso a gente fez questão de deixar bem claro no curso para que as pessoas consigam efetivamente extrair o melhor resultado. É interessante o surgimento, né, da ideia desse curso foi exatamente a nossa utilização prática no dia a dia, e alguns colegas do MP, a partir da nossa experiência utilizando a inteligência artificial, eles vinham nos perguntar, como é que eu faço? Porque eu faço uma pergunta e ele não me traz a resposta. Eu coloco lá e ele me traz uma resposta vaga, não me fala o que eu quero especificamente, não faz a tarefa que eu precisava que ele fizesse. E aí, a partir do momento que a gente começa a pontuar alguns elementos dessa matéria que chama engenharia de prompt, que pelo nome parece ser uma coisa muito complicada, mas na verdade é aprender a forma como nós vamos perguntar para a IA para ela nos trazer a resposta mais correta. Então, a partir desse momento que a gente começou a trabalhar isso com os colegas, eles começaram a extrair os resultados e começaram a pedir para a gente, olha, você precisa nos dar um curso, nos explicar como é que funciona. E a partir daí a gente teve essa ideia e aí montamos o curso. E pontuando novamente, a nossa preocupação não foi voltada especificamente para a área do Ministério Público. Tanto é que a gente aborda questões de direito tributário, questões de direito de família, questões de direito civil, não só também na área criminal, para que isso possa ser adotado por todos os profissionais do direito. Eu anotei aqui
Eu anotei aqui uma questão que é justamente dominar os prompts. Uma questão interessante que eu acho que dialoga com o que tu estás trazendo. As pessoas às vezes acreditam que a IA ela deva antecipar os nossos pensamentos. É como se você abrisse ali a janelinha e ela fosse simplesmente nos trazer as respostas sem nós conduzirmos os objetivos. Então, me parece que esse zelo e esse cuidado nos questionamentos, na forma de organização, é o segredo. Inclusive, eu posso também trazer aqui um pequeno depoimento de que eu tenho observado algumas ferramentas, inclusive de programação, que a gente vem utilizando na prática, no desenvolvimento, que prometem acelerar o nível de desenvolvimento de software. Na verdade, o que tem por trás delas são instruções de prompts desenhados por programadores que vão conduzir de forma melhor o resultado esperado. Ou seja, lança-se um produto, olha, aqui essa ferramenta vai lhe ajudar a desenvolver uma aplicação para deploy lá na AWS, etc. Mas o que tem por trás dela é um monte de prompt pré-organizado que está fazendo esse trabalho pelas pessoas. Então, vejam a importância desse trabalho de dominar esses fundamentos, esses prompts. E por essa razão que o cuidado de como a gente vai empregar essas palavras, essas frases e principalmente essas instruções é efetivamente relevante. Uma das questões que a gente sempre frisa é o seguinte, e até para os colegas que seguramente muitos estão nos assistindo, talvez não sejam aqueles colegas que, assim como nós, somos apaixonados pela tecnologia, eventualmente tem aquele colega que está tateando, conhecendo o tema. É importante dizer o seguinte: a inteligência artificial foi criada pelos seres humanos, por nós humanos. Então, não precisa ter medo que essa atividade, esse curso, ensinará a pessoa, por mais leiga que ela possa ser, a mais experiente, como melhor conduzir a sua atuação para conseguir o resultado esperado. E aí, eu vou passar a palavra para a nossa querida doutora Júlia, que está lá em atividade no Conselho Nacional do Ministério Público. E já fico aqui registrando os votos de protesto que nos tira a Júlia presencialmente dessa atividade. Mas, Júlia, já quero antecipar, inclusive deixar um spoiler aqui. Lembrei da colega esses dias, porque estou acompanhando o desenvolvimento de uma IA para acompanhar os processos de recuperação judicial e falências. Ou seja, a gente está observando já o nascimento de inúmeras ferramentas de inteligência artificial que, como o próprio Dr. Roberto mencionou, em procedimentos como RJ e procedimentos falimentares, que é uma das especialidades da doutora Júlia, a quantidade de documentos e informações de todas as formas é extremamente relevante. Então, você vai ver lá documentos que são fotos, atas antigas, planilhas bem organizadas de demonstrações financeiras e depois lá vista ao Ministério Público para se manifestar sobre todo aquele monte de documento, e a inteligência artificial pode ser um grande aliado. Então, eu te pergunto, Júlia, quais são os desafios a aplicar a inteligência artificial no direito e justamente quais são as oportunidades que você vê na atuação do profissional do direito com o uso da inteligência artificial? Boa noite, Juliano. Boa noite, meus queridos amigos inquietos, Roberto e Márcio. Uma satisfação gigantesca poder estar aqui hoje, nessa abertura desse espaço dado pela SNP, para que a gente possa, de fato, expor ainda mais qual foi o nosso intento com esse curso. Então, já agradecendo ainda a oportunidade de fazer à distância essa live, como já foi dito, eu estou aqui no Conselho Nacional, em Brasília, e aí não consegui estar presencialmente aí na SLP, mas tenho certeza que meus colegas estão muito bem representando e eu estou tendo a oportunidade de falar. Então, antes de entrar exatamente na pergunta, eu vou puxar um pitaco da sua fala, Juliano, quando tu trouxesse upload do hemograma. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes, e isso ficou evidente ontem num evento que eu estive com a secretária estadual de inovação aí do Rio Grande do Sul, a
a doutora Alisiane Lemos, quando eu perguntei a ela durante um debate qual seria a principal resistência por parte dos colaboradores aí do nosso estado em se jogar na era da inteligência artificial. E ela disse que a principal resistência muitas vezes era o desconhecimento. Então, muitas vezes quando a gente fala imediatamente, sem um mínimo de lastro, de retaguarda em termos de conhecimento, tu faz um upload do hemograma ou de um exame dentro ali de um prompt e tal, e as pessoas que daqui a pouco têm uma certa desconhecimento, não fazem mínima ideia do que é um upload, elas já pensam, a inteligência artificial vai ser um bicho mais cabeludo do que verdadeiramente é. Então, o que eu quero dizer é que... Pessoal da técnica aqui, mas não é aí, tá? Pessoal, a gente está te ouvindo bem aqui, só que os colegas que estão na transmissão no YouTube não tá chegando o áudio da forma adequada. Eu vou te interromper um pouquinho e já volto para ti, tá? Tá. Vou passar para os comerciais aqui rapidinho, mas a gente vai dando continuidade. E a doutora Júlia, para fazer um pequeno contexto, ela falava para nós sobre os desafios da governança, e em especial dessa matriz de risco. E eu acho que essa questão é importante. Quando nós falamos de inteligência artificial e essa facilidade de uso, a inteligência artificial que nós temos hoje é extremamente potente, se resume numa janelinha, né, doutor Roberto? Ou seja, assim como você consegue mandar uma mensagem lá para o doutor Márcio pelo WhatsApp, você consegue abrir uma janelinha e conseguir conduzir essa conversa com uma ferramenta extremamente potente. Agora, para o uso que nós, profissionais do direito, demandamos, que não é um uso simplesmente não melhor, nem pior do que os outros, mas a gente não está pedindo uma receita, né? É um uso específico, né, doutor Márcio? A gente precisa com aquela finalidade. É preciso fazer essa avaliação, em especial essa matriz de risco. E nesse sentido, eu gostaria de trazer para os colegas, tanto o Roberto quanto o Márcio, sobre essa atividade do nosso curso de IA para a produção de textos jurídicos. Vejam, nós temos então uma realidade que a gente pode até exemplificar. Se no passado nós já demandaríamos 2 monitores, em que um ficava com o Word aberto e o outro um processo, um documento, hoje podem passar lá no Ministério Público, Judiciário, Escritório de Advocacia, um monitor está no Word e o outro com uma inteligência artificial do ladinho. Como que essa realidade pode contribuir? Iniciando aqui com o Dr. Roberto, para a nossa atividade e como que o curso vai conduzir. Doutor Roberto, quem entra no curso entra sem saber, mas vai sair de que forma? Isso. O nosso objetivo foi mostrar, e a Júlia comentou isso, da dificuldade que tem os colaboradores as pessoas entendem a importância da IA, mas elas têm dificuldade de botar a mão na massa, de abrir ali a ferramenta e manejar essa ferramenta. Então, o nosso curso começa desde aí. Como é que faz, como é que abre o cadastro na IA, ali na ferramenta. A gente trabalhou aqui bastante o ChatGPT e o Gemini. E aí, então, a pessoa vai ficar, ao final do curso, segura de manejar até técnicas avançadas do uso do prompt, né? Então, o aluno vai ter a opção de, ou ele vai ficar num uso mais básico, ou se ele quiser aprofundar e usar a potencialidade enorme que tem a IA, ele vai conseguir. Então, a gente teve essa preocupação exatamente por isso, porque, como a Júlia comentou, às vezes a pessoa que é a tomadora da decisão, quando ela diz que vai implantar o uso da IA, ela não se preocupa que muitas das pessoas elas não sabem nem o básico lá do início, o que fazer. Então, a gente começa por aí. E a gente trouxe uma abordagem diferente até, né, Juliano, que tu deu uma olhada no curso. A gente fez a forma como gravamos o curso, ela estimula a que a própria pessoa que está vendo, ela já vai ter aquela pergunta respondida, porque a gente fez a gravação em par. Então, um é o principal que está falando sobre aquele módulo, e o outro colega vai perguntando e complementando aquela informação que está sendo ministrada. Então, ele procurou trazer uma forma inovadora, né, de apresentar o conteúdo.
No formato de podcast. Em formato de podcast. E, enfim, então a gente começa por aí e vai explicando e abrindo, assim, porque que eu vejo, né, Juliano, muita gente tem até vergonha, às vezes, de perguntar o básico. E ali a gente traz isso para o aluno não sentir vergonha de começar pelo básico, os primeiros comandos e os primeiros prompts, e ver como é que funciona, como é que abre a tela, coisas básicas do dia a dia. E então é por aí que a gente procurou trabalhar e depois foi avançando, a gente mostra até técnicas avançadas do prompt. E, enfim, a gente traz casos reais, a gente traz até problemas de ética, né? A Júlia fala bastante sobre isso no curso, a questão do manejo, né? Quando a gente vai usar na seara pública, especialmente, a gente tem questões que regulamentam. Quando a gente vai falar na parte privada, né, a gente está trabalhando com LGPD, então muitos dados que daqui a pouco são que o advogado ou o profissional do direito de outra área vai lidar, ele tem algumas responsabilidades que ele tem que ter, e a gente mostra que as próprias ferramentas têm algumas configurações que garantem a proteção de dados. Enfim, então, é um curso que trata de vários aspectos e vai, ao final, o aluno vai estar seguro para usar no dia a dia, seja qual for a profissão dele ligada ao direito. E, doutor Márcio, pudesse contar um pouquinho sobre esses módulos, fazer um panorama geral assim dos módulos e da apresentação das nossas atividades. Então, considerando que a gente vai passar desde como você acessa os modelos atuais até um pouquinho mais avançado, pudesse fazer um overview geral do nosso curso. Perfeito. Como os colegas já anteciparam ali mais ou menos a estrutura do curso, a gente pensou nele para que a gente possa pegar uma pessoa que não sabe absolutamente nada sobre IA, às vezes nunca ouviu falar de IA, entender o que é esse bicho de 7 cabeças, até o desenvolvimento de prompts avançados para tarefas bem específicas. Então, assim, o primeiro módulo a gente trouxe a história da IA, o surgimento da IA, o conceito de IA, né, para que as pessoas possam entender e se inteirar do assunto. No segundo módulo, como o Roberto bem frisou agora há pouco, nós trouxemos a parte de compliance, a parte de governança, muito bem abordado pela doutora Júlia, que tem todo o conhecimento a respeito desses assuntos. Então, configurações dentro da plataforma para que haja a proteção do dado, a questão do duplo fator de autenticação para que você não tenha eventualmente a sua conta invadida por um hacker, alguma coisa nesse sentido. A questão também de você eventualmente fazer todos as checagens, né? A gente chama sempre do double check, para eventualmente não cair numa alucinação de uma jurisprudência inventada pela IA. Então a gente tem toda essa preocupação, porque a gente sabe, logo que surgiu a IA, as primeiras notícias que vinham das pessoas que tinham uma repulsa da IA, falavam, a jurisprudência, a IA inventou uma jurisprudência e o tribunal viu e encaminhou para apuração, ou condenou por litigância de má-fé. Enfim, a gente teve todo esse cuidado para que as pessoas tenham essa cautela de fazer essa dupla checagem para não eventualmente incorrer em eventuais erros dessa magnitude. Na sequência, a gente começou a abordar conceitos básicos de engenharia de prompt, porque as pessoas precisam entender o que é a tal da engenharia de prompt. Nós não vamos mostrar para ninguém como fazer contas. Então, o nome engenharia de prompt, por mais que possa parecer uma coisa muito complicada, mas nada mais é do que a forma como você vai estruturar a ordem e os dados para colocar na IA para ela te trazer essa resposta. Conceitos também do que são tokens, que são os pedaços de palavra que a IA contabiliza. Enfim, alguns conceitos, né, já trazendo alguns conceitos do que a gente coloca ali no curso para instigar o pessoal. Na sequência, a gente aborda também conceitos básicos, né, de engenharia de prompt. Então, prompts básicos para você iniciar a sua interação com a IA, né?
E aí, ao final, no último módulo, a gente traz conceitos avançados, né, de prompt, que são prompts mais elaborados, justamente voltados para a nossa aplicação na seara jurídica. E no final, a gente traz um extra ali de como as pessoas podem utilizar a própria IA para gerar um prompt, que aí a gente acaba fechando esse ciclo de aprendizado, e eu tenho certeza que as pessoas vão conseguir manejar qualquer tipo de ferramenta de IA para extrair o melhor resultado. Tem uma questão interessante que eu te ouvindo pensava, quando nós falamos em prompt, que são esses questionamentos, essas ponderações, forma de organizar o endereçamento das respostas, nós pensamos, poxa, mas eu vou fazer uma atividade, um curso para aprender prompt, será que isso realmente vai influenciar com o resultado final? E é impressionante como muda, como uma palavra, como uma vírgula, como a forma como você organiza muda completamente o resultado. E eu tenho observado cada vez mais pequenos ajustes em prompts fazem realmente total diferença. E isso você só consegue testando, fazendo, e eu acho que pegando mais do que não é um curso de prompts prontos, né? Ou seja, venha, faça o curso e saia com kit de prompts. Sim. É mais do que isso. É um curso que tem como objetivo ajudar os colegas a pensar, a pegar essa toada da inteligência artificial. E aí, devolvendo aqui também para o nosso Dr. Roberto, considerando essa forma de organizar os nossos cursos e a nossa atividade, quais são as características desses módulos, por exemplo, sobre jurimetria? Se pudesse falar um pouquinho sobre o módulo de jurimetria, que é algo bastante interessante, e eu gostaria que tu destacasse isso, Roberto, justamente porque na advocacia é algo que nos é demandado bastante. Ou seja, o cliente ele quer, ok, Madalena, fazer minuta de petição por inteligência artificial, já sabemos que faz. Agora, tem capacidade de utilizar esses prompts para alcançar algum dado estatístico, algo que possa contribuir nessa, inclusive, eventualmente mitigar as demandas que nós acabamos por distribuir no judiciário. Bom, para quem não compreende o conceito, seria uma forma preventiva da gente conseguir estabelecer qual seria o resultado de uma eventual demanda, né? Então, a jurimetria já é uma ciência que já é tratada há um bom tempo, e com a IA ela passou a ser um assunto de maior preocupação e que é uma ferramenta poderosa a IA para conseguir para exercer essa atividade. Bom, como ela consegue trabalhar com uma grande quantidade de dados, ela consegue, inclusive, estabelecer qual é o entendimento do tribunal, ou do julgador, ou da Câmara, né, ou do juiz, de como é que ele vai decidir aquele caso. Então, acelera enormemente e já pode, inclusive, facilitar, e dependendo até do cliente, se for, por exemplo, um advogado que trabalha, às vezes, com uma empresa, ele já vai trazendo um relatório, né, qual é a possibilidade, às vezes já vai ser indicado um acordo do que levar a eventual litigação, vai ir para litigar aquele assunto. Então, aqui a gente mostra que é exatamente isso, é um manejo da grande quantidade de dados, e decisões judiciais são uma grande quantidade de dados. A IA possibilita que a gente antecipe por muito eventual resultado de uma demanda. Então, é possível, eventualmente, às vezes um argumento que a gente vai trazer na nossa peça, a gente vai ver que ela não é admitida, né? Porque muitas vezes quando a gente vai pesquisar a jurisprudência, a gente fica muito fixado no dispositivo, na ementa. E, às vezes, é na razão de decidir que tudo que é o mais importante. E a IA consegue analisar, né, com muito mais velocidade as razões de decidir, daqui a pouco trazer uma melhor estratégia para enfrentar aquele caso, seja daqui a pouco litigando, seja daqui a pouco indo para uma questão preventiva, enfim, de negociação. Até complementando ali o que o Roberto falou, uma das aulas ali que a gente aborda é a pesquisa jurisprudencial utilizando os mecanismos dessas ferramentas de IA, que são a pesquisa profunda na internet, que são o Deep Research. Então, a gente consegue, através de pesquisa semântica de eventual tese, fazer com que a IA busque no que foi publicado na internet, no site dos tribunais,
para que e ela traz para a gente um resultado, um relatório sobre aquele determinado tema, aquele determinado assunto e qual é o posicionamento do tribunal a respeito disso. Então, é bastante interessante e acelera muito o nosso trabalho, que substitui aquela pesquisa por palavra-chave, por ficar encontrando as ementas e entrando nos julgados e procurando ali todo o conteúdo, né? São horas de trabalho que daqui a pouco, seja para um escritório, seja para um advogado, independentemente de estar no escritório, ou até mesmo para o serviço público. Às vezes a gente tem o estagiário ali, fica horas ou dias perdendo tempo, gastando horas para pesquisar algo que agora a IA faz em alguns minutos, né? Então, é interessante como nos poupa. Quando a gente vai... É uma ferramenta interessante porque a gente vai manejando e aprendendo cada vez mais, a gente sente um poder assim que vai desenvolvendo com a IA e pensa assim, gostaria de ter aprendido já antes, né? Porque não tinha essa ferramenta antes. Eu digo para vocês aqui que uma das mais terríveis experiências que eu tive em estágio foi justamente essa. Abrir o documento do Word, colar a ementa uma por uma, que tardes enfadonhas. E na verdade, eu acho que, mas aí o ser humano não vai mais fazer isso. Sim, não vai mais fazer isso, vai fazer outra coisa. Vai fazer uma atividade mais bacana, mais legal. Então, eu gostei muito dessa forma de nós observarmos a inteligência artificial como uma ferramenta efetiva para o desenvolvimento. Então, nós teremos essas atividades, e aí lembrando, quando a gente fala aqui em jurimetria também, gostaria de destacar, a jurimetria é algo extremamente complexo e que a inteligência artificial, acho que a fala dos colegas traz um pouco isso, ela facilita, ou seja, eu não vou contratar um estatístico, um matemático, também não vou deixar de usá-los, mas se eu organizo um punhado de decisões, dados suficientes, a gente consegue tomar decisões com base em informações e fazer com que a inteligência artificial faça esses cálculos e não tome a decisão, mas nos apresente. Olha, com base nessas jurisprudências e nessas informações, relacionando o caso aqui exposto, nós temos uma possibilidade de provável, improvável ou remota de êxito, que são basicamente as classificações que a gente vem utilizando. Então, é realmente um ato importante. Então, o que nós queremos trazer para vocês, né? Então, aqui na nossa atividade, hoje, para quem está nessa atividade, nessa live, nós temos algumas condições especiais para que vocês venham fazer parte da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Nós somos uma fundação. Eu tenho muito orgulho de dizer que fui um dos primeiros alunos aqui da faculdade, então testei e atestei essa qualidade dos colegas. Eu sempre digo, sempre muito me orgulhou como aluno estar sentado e ver os colegas membros do Ministério Público lecionando, porque eu sempre pensava o seguinte, poxa, esses caras têm tanta coisa para fazer, ainda arrumam um tempinho para vir aqui dar aula para nós, e realmente isso é motivo de muito orgulho ter professores como a doutora Júlia, o doutor Roberto, o doutor Márcio, que abrem um pouquinho da sua agenda para gentilmente poder contribuir para essa atividade aqui na FMP. A Fundação do Ministério Público, como o próprio nome anuncia, é uma fundação. Ou seja, todos os nossos recursos, eles são reinvestidos no ensino. E a atividade aqui é justamente essa, é uma atividade final que traz esse I de instituição com uma missão muito importante. Então, você vai entrar nessa atividade, sairá com um certificado da Fundação Escola Superior do Ministério Público, extremamente reconhecido no mercado. Nós temos uma comunidade de apoio exclusiva para os nossos alunos e uma tutoria individualizada, ou seja, os nossos estudantes têm total apoio de profissionais, tutores esses, inclusive, que são letrados no assunto que nós estamos trabalhando aqui, todos eles com bastante experiência. Para hoje, para aqueles colegas que já estão aqui na nossa live, nós temos alguns descontos exclusivos, um bônus com material complementar, como templates e organizações que já estão sendo justamente individualizadas, estarão todas postadas e organizadas, e também acessos a grupos específicos para poderem terem mentorias junto com os nossos colaboradores. Então, vejam, vocês que estão hoje aqui no dia 12 de agosto, às 19h47,
vão poder ingressar como os primeiros, assim como lá atrás eu também apostei na FMP, sendo um dos primeiros. Vocês que estão aqui online também serão um dos primeiros e terão alguns benefícios para isso. Então, eu vou pedir para a nossa equipe comercial colocar o QR Code. Estamos com o QR Code na tela aí para viabilizar. Então, nesse QR Code que está na tela, ó, tá bonito o QR Code. Bonito. É diferente. Podem escanear que não serão hackeados, né? Podem escanear que vai dar tudo certo. Nosso QR Code aqui. Vocês vão conseguir, colegas, acessar um preço promocional, tá? Então, vocês vão ter acessos às instruções financeiras. Qualquer dúvida, o nosso time de vendas estará à disposição para abordar vocês. Qualquer dúvida posterior, podem mandar e-mails, mensagens. É importante mencionar para vocês que essa atividade é exclusivamente, esse preço promocional é exclusivamente hoje. Ou seja, depois de fechada a live, não adianta chorar lá para a doutora Júlia, doutor Roberto, doutor Márcio, que daí eles vão encarar o capuz dos promotores aqui, vão negar para vocês os pedidos. Então, assinem hoje, comprem hoje aqui o nosso curso para poder, eventualmente, conseguir esse benefício. Nós temos vagas limitadíssimas nessa oferta e a gente tem um compromisso também aqui para os nossos alunos, que é a atualização. A inteligência artificial é um tema muito pautado, então nós sabemos que haverá uma necessidade, eventualmente, de nós trazermos novos módulos, regravar uma aula ou outra, quase como semanalmente, né, doutor Roberto? A gente tem visto os novos modelos. Sim. E sempre testando, né, Márcio? Se eventualmente um modelo vai funcionar melhor ou não para o direito. Ou seja, os modelos eles são experimentados na nossa profissão diariamente. Particularmente agora, estamos na semana do ChatGPT 5, né? Dei uma testadinha ali. Ainda estou buscando o processo de convencimento desse modelo. Não sei depois, eventualmente, o Gemini que vocês utilizaram, né? No nosso curso, ainda no meio jurídico, inclusive estava olhando um ranqueamento internacional no meio jurídico, ele é um dos mais utilizados. Ele está muito bom. Está muito bom. Muito bom. E eu acho, na minha humilde opinião, eu acho que o GPT-5 ele deu uma copiada no estilo do Gemini, que ele está com a questão do reasoning, né? Aquele pensamento antes de sair respondendo. Enfim, também estou testando ali, eles lançaram essa semana e estou começando a experimentá-lo. Eu dei uma palestra agora, segunda-feira, no Ministério Público do Sergipe, e eles me falaram lá que eles vão contratar o Gemini agora, licenças para todos os usuários do Gemini. Então, vamos ver. Sabe que eu testo tantos modelos que eu já me sinto um sommelier de modelo. Sim. E quem ganha somos nós, exato, né? Eu exato. gosto dessa competição entre eles, porque cada vez estão melhores. Então, colegas, eu acho que assim, aproveitem, tá? Para poder estar conosco aí. E agora, vamos passar para uma demonstração prática. Nós temos um pequeno vídeo aqui que o Dr. Márcio e o Dr. Roberto vão narrar aqui um pouquinho da atividade que foi feita, né? Então, peço para o nosso time aí técnico passar o nosso vídeo. Uma palhinha do curso ali, um trechinho. Nesse caso aqui, específico, nós vamos utilizar o modo extrativo de uma base de dados de um conhecimento que a gente colocou. Então, é um contrato de adesão padrão da Vivo que eu estou colocando aqui e estou pedindo para que ele extraia as cláusulas que contenham penalidades. Ele faz aqui a classificação, então é um serviço de prestação de serviço, um contrato de prestação de serviço móvel, né, pré-pago da Vivo, e aí ele traz aqui as cláusulas que estão previstas nesse contrato que prevê algum tipo de penalidade. Né? Então, penaliza o cliente por qualquer perda ou dano causado por descumprimento do contrato. O cliente será responsável pelas tarifas e encargos. Então, se não apresentar um boletim de ocorrência até 72 horas após o bloqueio por extravio, pode ocorrer o restabelecimento automático do uso da AM ou do chip da Vivo. Imagina quem lê uma cláusula aqui dessa. Ele trouxe todas aquelas cláusulas que têm algum tipo de penalidade. Então, a gente pediu para o modelo analisar e extrair. Nesse caso aqui, específico, nós vamos utilizar o modo... Percebam que
essa demonstração aqui é bem claro, né? Ninguém lê esse tipo de cláusula. Eu peguei um contrato da Vivo padrão, um contrato de adesão, encontrei no site da Vivo, baixei e pedi para ele fazer um prompt extremamente simples, extremamente simplório, sem nenhuma ordem específica, e ele já trouxe ali aquela resposta com cláusulas que a gente jamais leria num contrato normal ali no nosso dia a dia. E aí depois eu utilizei esse exercício para mostrar como é que a gente utiliza a inteligência artificial no modo extrativo. Então eu coloquei ali uma base de dados, que é o contrato, e pedi para ele extrair a resposta. Então essa é uma das formas que a gente trabalha, que a gente ensina ali no curso, tanto o modo extrativo quanto o modo analítico, que é uma outra forma de trabalhar a IA, que é aí para você pedir exatamente para, a partir dos dados que você colocar e a partir de conceitos e comandos que você vai dar, pedir para que ele faça uma análise e lhe traga um parecer ou uma conclusão sobre determinado tema. Essa é uma das belezas e da forma que a gente tem utilizado a IA no mundo jurídico. E eu estava refletindo justamente sobre isso. Se muitas pessoas falam que não leem mais contratos, em especial termos de adesão ou os famosos termos de uso que nós temos nas aplicações de internet, a gente tem observado que o próprio leigo tem passado a ler mais contrato. Porque no momento em que muitas pessoas se recorrem da IA para apontar cláusulas, a pessoa acaba olhando para essas cláusulas e voltando para o contrato e refletindo. E aqui tem uma questão importante, eu até falo aqui como advogado, me parece que hoje é difícil nós redigirmos um contrato e antes de enviarmos para o cliente, não submetermos esse contrato para análise de uma IA. Por qual razão? Porque provavelmente o seu cliente vai fazer isso. Então, se você não testar o que pode vir contra você ali na frente, é importante que você tome esse cuidado, né? Isso. E, inclusive, quando vai elaborar o contrato, né, e aí o Márcio trata bem numa das aulas, é a questão da persona, né? Inclusive, o próprio estilo da redação do contrato pode ser determinada para a IA. Então, vai ser mais rígido, vai ser mais prolixo, vai ser mais sintético. Tudo isso vai ser um advogado que tem tal ramo, né? Então, é interessante que todo esse tipo, esse enorme leque de possibilidades que a IA traz no dia a dia de qualquer profissional. Eu não sei, tem mais algum material? Pessoal, vocês vão passar mais algum vídeo? É esse? Não, é esse. Vamos passar para a doutora Júlia, voltou? Então vamos testar a doutora Júlia. Doutora Júlia, tudo bem? Tudo ótimo, ver se vocês me escutam melhor. Sim, exatamente, tá ótimo. Tá, perfeito. E aí, agora aproveitando que a colega retomou, eu gostaria de justamente lhe questionar. Num passado recente, os colegas do Ministério Público, Judiciário, até mesmo da advocacia, eu lembro daquelas famosas calculadoras de pena, né? Ou seja, tinha as calculadoras de pena para fazer o famoso cálculo da pena, e agora nós já temos a inteligência artificial. Na realidade, doutora Júlia, dos colegas do Ministério Público, pegando agora a sua experiência no CNMP, como que você vê que a nossa atividade, o nosso curso pode contribuir também para todos os colegas do Ministério Público, os membros e também colaboradores do Ministério Público no nível Brasil? Mas o humano aliado a uma máquina, ele é imbatível. E eu acredito que até trazendo ali o exemplo que você nos trouxe, né, dessa inteligência artificial que está sendo levantada para a questão aí da área de insolvência, de recuperações judiciais, de falências, que são processos derivados de uma série de documentos com os diferentes formatos, o quanto a inteligência artificial vai nos otimizar essa análise documental para que a gente possa, né, o profissional do direito se dedicar exatamente àquilo que importa, que é a análise jurídica do que a gente vai extrair dessa documentação.
A gente pode dizer que nós, promotores de justiça, aqueles que trabalham com probidade administrativa ou com criminalidade organizada, na época eu trabalhava no GAECO, da lavagem de dinheiro, que tinha processos infindáveis, com contratos sociais e tudo mais. A gente pode pegar o vídeo e subir para o YouTube. Ou até mesmo da improbidade administrativa, que eventualmente eu, quando cheguei no Alegrete, eu tinha uma investigação que tramitava, que recém tinha sido cumprido um mandado de busca e apreensão. Doutora Júlia, já retomamos contigo de novo. Um segundinho. Eu vou aproveitar esse espacinho para lembrar aos colegas que essa promoção que nós estamos falando sobre hoje, ou seja, na data do nosso lançamento, que, aliás, até digo para vocês que esse curso foi anunciado na nossa cidade da advocacia lá pelo nosso presidente, doutor Luciano Brasil, que falou para mais de um público aí de seguramente mais de 5 mil pessoas sobre essa atividade. Eu vou iniciar aqui para algumas perguntas que nós temos sobre o nosso curso, né? Então, nós temos algumas perguntas já, colegas do chat. Como é que está o nosso chat em relação a questionamentos? Vocês vão responder as perguntas do chat de forma específica, no FAQ? Tá, então, todos os questionamentos vocês podem fazer aí no chat. De qualquer forma, eu vou fazer algumas aqui que tem como objetivo endereçar as nossas questões. Então, primeira pergunta que eu faço de uma forma bem objetiva para vocês tomarem a decisão. Doutor Roberto, objetivo principal do curso? Que os profissionais do direito... O objetivo principal do curso é que os profissionais do direito saibam manejar para o dia a dia do trabalho as ferramentas de IA. Então, e é isso aqui, Juliano, destinado para membros do Ministério Público, da magistratura, advogados, servidores, estudantes de direito, todos aqueles que lidam com a matéria do direito no dia a dia. Então, é um leque bem aberto, a gente vai mostrar várias facetas, vários papéis, né, no manejo da IA, então é um público amplo que a gente está oferecendo aqui o curso. É importante focar, repisar aqui, inclusive eu particularmente peco, falo para vocês muitas vezes como professor, porque eu observo que a demanda é por hands-on. Então, esse, colegas, é um curso prático, né? Ou seja, vocês não vão receber aqui toneladas de textos e teorias, que, digo de passagem, também é legal de estudar, sim, mas o objetivo é que vocês tenham essa experiência prática. E aí, doutor Márcio, para quem que esse curso é indicado? Como o Roberto mencionou, ele é dedicado para todos os profissionais que trabalham com direito, sejam advogados, juízes, promotores, estagiários, estudantes de direito. Então, todo mundo que trabalha de alguma forma com o direito pode se valer desse curso, porque ele é justamente voltado para conceitos e hands-on mesmo, mão na massa, de como a gente vai aplicar aqueles conceitos, aquelas teorias do prompt na plataforma ali propriamente dita. Então, todos os módulos em que a gente passa determinado conceito, determinada forma, determinada estrutura de um prompt, no final a gente tem a aplicação prática desse prompt na plataforma, demonstrando o seu emprego e a resposta que a IA nos traz. Então, como você bem mencionou, a ideia desse curso é justamente botar a mão na massa e fazer o prompt funcionar na ferramenta. Claro, a gente não descuidou da questão teórica, a gente trouxe todo o conhecimento teórico, os papers que fundamentam aqueles prompts que a gente trouxe, aquelas técnicas de prompt que a gente trouxe, e eles estão disponíveis na plataforma. Mas a nossa apresentação e as aulas em si, elas são eminentemente práticas. E tem uma questão interessante, porque, vejam, eu lembrava em gabinete do judiciário, gabinete de desembargador, de magistrado, à época dos meus estágios, o magistrado endereçava um profissional, seja estagiário ou assessor, para fazer um relatório, seja de uma sentença ou
de um projeto de voto e diga-se de passagem, o relatório é extremamente importante, né? Até para o Ministério Público, quando a gente pega aquele processo enorme, vê lá aquele relatório e contribui. Agora, são tarefas que a gente pode dizer que a inteligência artificial faz e faz muito bem. O poder decisório, essa reflexão, ela não será substituída. Agora, por que não otimizar as nossas atividades? É importante que se diga, eu gosto muito de frisar, eu acho que esse curso ele é um divisor de águas aqui na nossa instituição e até no mundo jurídico como um todo, porque há também, muitas vezes, uma certa implicância, né? Poxa, ou até, não, eu não vou usar a inteligência artificial, eu vou ser um profissional desqualificado se eu utilizar a inteligência artificial, eu tenho que voltar para a raiz lá, bater livro. Não é isso. E aqui é uma questão importante, a gente tem como utilizar a ferramenta de inteligência artificial para otimizar a nossa atividade e manter o rigor técnico. Exatamente. E, quiçá, sermos profissionais melhores com a inteligência artificial. Acho que essa é a realidade. Não é simplesmente substituir uma pequena tarefa pela IA e segue como estava antes. É que a gente possa aprimorar. Eu tenho observado mesmo muitas questões de relatórios que eu tenho utilizado. Esses dias eu estava justamente me dedicando para fazer notas de rodapé e pesquisas mais densas, porque os trechos que eu tinha sobre organização fática, que eu conferi e bati, já estava pronto. Então eu podia me dedicar em buscar um autor para sustentar determinados argumentos, em buscar uma ementa mais precisa para aquele digamos, tempero da petição. Então, a realidade é essa. Inclusive, a gente pode assumir que a inteligência artificial ela vem sendo cobrada. O uso da inteligência artificial vem sendo cobrada. Já estamos ingressando num fenômeno, seja nos escritórios, nas empresas de tecnologia, não vou nem dizer, Sim. que quando se pergunta, a questão não é vamos usar, ou agora tem que usar. A gente quer que os profissionais usem. E aí, se puderes nos falar um pouquinho, Dr. Roberto, sobre a carga horária e por quanto tempo o nosso aluno terá acesso a essa atividade? Nós pensamos bastante sobre a carga horária e vamos entregar 20 horas aula de curso. A gente achou que é o adequado para atingir o ponto que desejávamos para o aluno ter de conhecimento. Tem um pouquinho da parte teórica, mas muito da parte prática, e então a gente dividiu em 5 módulos, e cada módulo desse vai evoluindo. O aluno vai fazendo o módulo, vai sentindo a evolução no manejo da ferramenta. O curso vai ficar disponível por 120 dias, então o aluno vai ter a liberdade de acessar esse curso durante 120 dias, e acabamos tendo essa duração do curso exatamente porque tu falou, Juliana, porque há evoluções nos próprios modelos e daqui a pouco a gente vai fazer novas alterações, enfim. Então, achamos que 120 dias dentro do estado da técnica atual é o adequado, até mesmo para forçar o aluno a assistir essa aula e aprender rapidamente o conteúdo do curso. E tem uma questão importante que, para os colegas lembrarem, quando a gente está falando em 20 horas aula, a experiência das aulas online ela é diferente em relação às aulas que nós temos no ambiente físico, as aulas síncronas, ou seja, a aula que é online e que ela está gravada, ela tem uma entrega otimizada, porque o professor ele já vai focado, como vocês puderem, como vocês viram ali no online, né? Já do Dr. Márcio falando, ele vai focado no tema. Então, o nosso curso, por óbvio, tem um certificado da Fundação do Ministério Público, que é emitido pela nossa instituição. O aluno, imediatamente após a confirmação da sua matrícula, ele está vinculado já, receberá as credenciais de acesso e participará também desse ecossistema que é ser um aluno FMP. Aqueles que já são nosso aluno sabem o zelo e o cuidado que nós temos com o nosso aluno, e que aqueles que estão conhecendo a nossa instituição pela primeira vez, a gente tem certeza que vocês estarão chegando com um baita abre-alas, né? Então, durante a nossa live e nos próximos 7 dias, nós teremos uma condição especial de lançamento, que é justamente 7 parcelas de R$ 99, uma oportunidade que é única e exclusiva durante esse período. Volto a dizer para vocês, né, colegas, nós temos aqui profissionais
extremamente dedicados, a doutora Júlia Schutz, doutor Roberto Alvim Júnior, doutor Márcio Abreu Ferreira da Cunha, 3 membros do Ministério Público extremamente dedicados, com um currículo vasto, uma experiência prática, hands-on, sejam na sua atuação fim, seja na sua múltipla atuação também como professores. Então, vejam que é uma atividade dedicada com o objetivo de ensinar, de compartilhar o ensino. Aquilo é um pouco do que eu dizia, né? A nossa instituição tem essa característica dos professores que estão aqui, estão justamente aqui porque querem estar aqui, porque querem compartilhar um pouquinho da sua experiência. E eu próprio tenho observado nessas andanças que é uma necessidade essa nossa atividade. Então é importante vocês aproveitarem esses 7 dias que nós temos, ou já imediatamente na nossa live vocês aproveitarem para estarem com a doutora Júlia, o doutor Roberto, o doutor Márcio neste curso. Então vocês vão poder fazer esse pagamento, seja em 7 parcelas ou à vista, né? Todas as condições estão detalhadas em nosso link de inscrição. E aí, doutor Márcio, a gente vê que nós temos vários cursos no mercado sobre inteligência artificial, para além de terem aula com vocês. Eu não estou vendo outros membros do Ministério Público dando aula e parando um pouquinho da sua atividade para estar aqui. Então, já começamos bem com a doutora Júlia, o doutor Roberto e o doutor Márcio, para além de terem o privilégio de estarem conhecendo um pouquinho da gentileza de vocês, quais são os outros diferenciais que o nosso curso tem no mercado. O que a gente pesquisou no mercado e a gente vê aí muito aí na internet são cursos de engenharia de prompt de forma genérica, não voltados especificamente para a área do direito, né? E alguns deles que são voltados para a área do direito, a gente verifica que eles não entregam exatamente os fundamentos de como desenvolver aquele prompt. É basicamente uma venda de um prompt pré-pronto. Então, não ensina o aluno a ter esse conhecimento para ele identificar quais as necessidades que ele tem, identificar quais as técnicas existentes e desenvolver o próprio prompt para chegar ao resultado que ele necessita. Então, o nosso diferencial é exatamente essa. A gente não está ali disponibilizando prompts pré-prontos para uma determinada tarefa que não necessariamente vai atingir o objetivo que o aluno precisa. E a nossa ideia é exatamente essa. Então, desenvolver as técnicas para que ele possa desenvolver o seu prompt. Nós pensamos muito no aluno entender a lógica do funcionamento dos modelos e estar adaptado a usar os mais diferentes modelos, inclusive o institucional, que eventualmente o institucional vai ser algum específico que vai usar, né, o motor do Gemini ou de outro modelo, de vários modelos, mas a lógica é o que importa e é a lógica que a gente reforça bastante aqui no curso. E me parece que é isso, por trás desses modelos de inteligência artificial generativa há uma lógica que sustenta absolutamente isso. Acho que o grande salto da inteligência artificial foi o emprego da teoria da generativa nesses modelos, e a gente dominando essa lógica, a gente vai conseguir desempenhar uma boa atuação independentemente do modelo, testando qual melhor vai se compatibilizar. Importante mencionar, vai mudar de advogado para advogado, de profissional para magistrado, de promotoria para promotoria. Sim. Vai mudar o prompt. Então, você está numa atuação, o prompt e como você usa de uma forma. Então, e volto a dizer para vocês, colegas, eu próprio não tinha a total compreensão da importância do prompt. Depois aqui no off vou mostrar para vocês umas coisinhas que eu fiz aqui de agente pessoal e observando, testando os prompts, como muda o resultado. E aí eu lhe pergunto, doutor Roberto, sobre, muitas vezes assusta, né? O nome inteligência artificial assusta, é uma matéria que na sua essência ela é difícil, mas não precisa ter conhecimento prévio em IA para poder fazer o curso, né? Não, a gente teve essa preocupação de começar bem do básico, então é para englobar o maior número de pessoas e para elas entenderem lá desde o início que não é um bicho de 7 cabeças e qualquer um pode ir aprendendo e evoluindo na matéria. Então, começa bem do básico e vai bem avançado. Então, como eu expliquei anteriormente, se o aluno daqui a pouco quiser parar, não vai até o avançado, não tem problema, mas ele vai começar do zero e, se quiser, vai sair com o domínio avançado da ferramenta. E tem uma questão importante, acho que eu anotei aqui várias formas para trazer para os nossos alunos, ou seja, tanto o doutor Márcio, o doutor
Roberto, a doutora Júlia falaram em preocupação. Esse curso, e aqui trazendo o nosso querido professor Anísio, esse curso não caiu do céu azul. Ou seja, os colegas eles não simplesmente mandaram um e-mail com uma ementa. Houve toda uma pesquisa de mercado, testes. Foi muito interessante acompanhar, ainda aqui lateralmente, o desenvolvimento dessa atividade e o zelo e o cuidado que foi feito tanto pelos nossos membros aqui do MP, quanto pela equipe técnica da O'Hara e também do nosso presidente, Luciano Brasil, que gentilmente abriu imediatamente espaço da nossa instituição para esse curso que é necessário. Nós não temos, inclusive nas escolas de advocacia, preciso dizer, né, a gente não tem uma atividade como essa que vai entregar a inteligência artificial para a produção de textos jurídicos. Então, eu gostaria de antes de passar a palavra, deixar um fechamento para o Dr. Márcio, referida à importância de aproveitar essa inscrição promocional que nós temos. Depois nós temos um valor que voltará ao normal. Então, se hoje você se matricular, imediatamente já tem acesso e pelo... Ainda não é tão tarde assim, são 8 horas, matricula agora, já dá para assistir uma aulinha de introdução. Exatamente. Doutor Márcio, primeiro, mais uma vez, eu gostaria de agradecer vocês. Hoje eu estou num papel aqui muito feliz, que é o papel de apresentar essa atividade e dizer para vocês que é um privilégio poder aprender com os colegas muito do que eu, Juliano, como professor e uma pessoa que tem estudado bastante isso, sou demandado, mas não tenho essa habilidade. E até digo para vocês essa dedicação de poder revelar e poder pesquisar e trazer para os nossos alunos como melhor utilizar a inteligência artificial para atingir resultados eficientes na profissão jurídica. Então, acho que é um privilégio muito grande para todos nós, é uma noite muito feliz na nossa FMP, de lançamento oficial, então, do nosso curso, que tem como objetivo treinar e capacitar todo o mercado jurídico. Muito obrigado, doutor Roberto. Vou passar primeiro aqui para o doutor Márcio falar as últimas palavras e deixar um convite para os nossos alunos. Perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer, Juliano, o Luciano Brasil também, por terem aberto as portas da FMP para a gente poder trazer esse curso que foi pensado com tanto carinho pelos inquietos, eu, o Roberto e a Júlia, para que as pessoas possam, de fato, se familiarizar com a ferramenta que eu conheci lá no primeiro ou segundo mês de lançamento do ChatGPT, quando lançaram, me apresentaram ali no curso que eu estava fazendo de análise de sistemas, o pessoal da minha faculdade me apresentou a ferramenta, eu comecei a mexer primeiro para fazer código, né? E depois eu comecei a utilizar no mundo jurídico, e eu percebi que é uma ferramenta que ela é extremamente importante e vai revolucionar a forma como a gente lida com os processos judiciais. Então, convido a todos para que participem, para que façam esse curso, para que justamente a gente possa desmistificar a inteligência artificial e a gente possa aplicá-la no nosso dia a dia. O doutor Márcio aqui, esqueci de mencionar que é graduado em análise de sistemas. Então, eu estava refletindo aqui, doutor Roberto, para aqueles que não querem fazer um curso de análise de sistema, vem fazer o nosso curso, né? Então não precisa fazer toda uma graduação, vem para o nosso curso aqui, que será muito bem recebido. Eu, mais uma vez, agradeço também ao doutor Roberto e digo que essa é uma primeira de muitas atividades que a gente espera com vocês aqui na FMP, em especial pela dedicação, pela gentileza, pelo carinho, dizer que eu pude acompanhar a FMP nascer e ela nasceu de pessoas como vocês, membros do MP, que genuinamente conseguem dedicar um pouquinho da sua atividade e do seu tempo para poder ensinar. Então, muito obrigado, doutor Roberto, pela participação e as suas palavras finais aqui no nosso lançamento do nosso curso. Obrigado, Juliano. Agradeço todo o carinho e as palavras. Agradeço ao Dr. Luciano Brasil também. Eu digo para os alunos, e eu acho que o resumo, e até algumas passagens que tu falou,
E acho que posso resumir assim, usar a IA não é trapacear, né? Porque criou-se essa ideia que é trapacear, mas não, é aumentar as habilidades do profissional. Então você vai fazer o curso e vai sentir na prática o aumento da sua habilidade no dia a dia. Você vai fazer o curso, vai parar o vídeo, vai testar na prática o modelo. Então convido a todos aqui a fazerem esse curso, é uma alegria enorme estar nesse projeto aqui com vocês. E tenho certeza que o aluno vai ter um conhecimento valioso, vai adquirir um conhecimento valioso ao adquirir esse curso. Muito obrigado. E para aqueles que tivemos alguns problemas técnicos, dificuldade para ouvir a doutora Júlia, que é uma conhecedora da matéria, uma estudiosa, uma professora e promotora fora da curva, eu tenho uma sugestão para ouvir a doutora Júlia, é só se matricular no nosso curso. Então, quem tiver dificuldade aqui, doutora Júlia, muito obrigado pela gentileza, a gente pede escusas aí por eventuais problemas técnicos, não foi a IA, tá? Mas muito obrigado pela tua participação. A gente vai ficar certamente com o material aqui gravado, depois, posteriormente, podemos até embedar o nosso vídeo aqui, a nossa live lá no nosso ambiente de ensino, para que os colegas possam retomar esses estudos. Então, mais uma vez, doutora Júlia, muito obrigado. Se quiser falar suas últimas palavras, por favor. Vamos tentar aí. Eu que agradeço, vou falar um pouquinho mais alto. Agradeço demais e eu gostaria, se vocês estiverem me ouvindo, terminar com uma frase que eu acho que me tirou da zona de conforto, que é do Marshall Goldschmidt, que diz que o que nos trouxe até aqui não será o que nos levará até onde a gente quer chegar. Então, assim, que seja esse curso, que seja um móvel para aquelas pessoas que ainda estão titubeantes pelo desconhecimento de ingressar nesse novo mundo, que seja a oportunidade. Só agradecer a IFMP pela oportunidade que nos deu e que seja, de fato, algo que traga otimização, efetividade para aqueles alunos que se interessarem e venham consumir o curso. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos e nos vemos no nosso curso IA para produção de textos jurídicos, inovação, eficiência e ética.